Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp, seguindo aqui com mais informações sobre o Legislativo Paulista, Brasil e Mundo. Pois é, as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos, começaram hoje e já se encerram às 23 horas e 59 minutos da próxima sexta-feira, dia 15. O total de bolsas ofertadas para a primeira seleção de 2021 do ProUni será de 162.022 vagas, sendo 76.855 delas integrais e 85.167 parciais. Pois é, a gente vai conversar daqui a pouquinho com uma especialista sobre isso, não é, Julie? Para as pessoas entenderem. Mas olha, já fica bem atento, porque até inclusive eu entrei aqui no site para entender aqui sobre o ProUni. O primeiro passo, olha, prouniportal.mec.gov.br, ele já pergunta para você o que você deseja fazer. Então tem lá as pesquisas de bolsas. Então você já vê o curso que você quer fazer. Eu quero fazer jornalismo, você com colegas nossos aqui de bancada. Então você vai ver se tem bolsas e aí você pode fazer a sua inscrição e tem todos os critérios que a gente vai trazer daqui a pouquinho, Julie. É isso mesmo, é importante, né? E a gente vai repercutir isso agora, então, com a Elizabeth Guedes. Ela é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares. Bem-vinda, Elizabeth. Fala um pouquinho para a gente, então, quais são esses critérios para o processo de seleção dos candidatos do ProUni. Bom, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigada por nos ouvir. A ANUP fica muito honrada em poder participar desse evento e esclarecer esses pontos. A lei do ProUni, o ProUni, na verdade, é o único programa de inclusão de alunos de baixa renda no ensino superior, já tem mais de 10 anos, é um programa muito bem estruturado, não há nenhuma notícia de desvio de objetivos, de qualquer tipo de favorecimento. E ele é voltado para alunos formados no segundo grau, que estejam fazendo a sua primeira graduação, bolsas integrais até 1,5 salário mínimo per capita e bolsas parciais até 3 salários mínimos per capita. Os critérios são, essencialmente, a nota do Enem, que tem que ser, no mínimo, 450, sem zerar em redação, e a renda. Né? A distribuição das vagas é feita diretamente através do site do ProUni no portal do MEC. Isso garante que há muita lisura nas concessões. São critérios aplicados de forma equânime para candidatos do Brasil inteiro. Então, não importa se você está no Amazonas, se você está no Rio Grande do Sul, se você é de uma pequena cidade, os critérios são primeiro a sua nota, depois a sua renda. Aliás, primeiro a sua renda, depois a sua nota. E, naturalmente, a seleção recai sobre escolas com melhor avaliação junto ao INEP, então as avaliações vão de 1 a 5, e a mínima nota aceita para esse processo é a nota 3, e são alocadas preferencialmente em cursos que são considerados estratégicos, como engenharias e cursos da área da saúde, e formação de professores, em escolas mais bem avaliadas pelos critérios, então, dos sinais, que é o sistema de avaliação do ensino superior. Em rápidas palavras, eu acho que isso resume bem a sua pergunta. Muito bem resumido, Elizabeth, tudo aí na ponta da língua. Eu queria saber o seguinte, você tem acompanhado ano a ano e os recursos para o ProUni foram reduzidos ou não, e se isso vai impactar nesses números aí de 162.022 vagas? Na verdade, o ProUni é um programa, a gente pode chamar até de uma parceria público-privada. Não há recursos orçamentários envolvidos nele. O governo troca impostos, isenção de impostos, por bolsa de estudo. Então, para cada 10,1, não me pergunte por que tem esse ponto 1 aí, mas tem. A cada 10,1 alunos, eu posso ofertar uma bolsa integral ou 2 parciais do ProUni. Isso faz com que eu possa oferecer vagas em todas as carreiras de medicina, enfim, todo mundo tem oferta de vagas de ProUni. O que pode afetar a oferta do número de vagas? É o governo alterar a portaria da Receita, que determina
os níveis de isenção de impostos que nós temos, e aí nós teremos menos folga de pagamentos de impostos para trocar por vagas. Então, o que a gente faz? Nós temos descontos no imposto de renda de pessoa jurídica, a gente tem alguns incentivos também na contribuição social sobre lucro, e isso é transformado num valor que é proporcional. Então, assim, eu posso oferecer, sei lá, 10 vagas, mas se eu não conseguir preencher essas 10 vagas, conseguir preencher só 8, a minha isenção fiscal é em cima do valor dessas 8 vagas, né? Existem regras também para fixar o preço da matrícula, para impedir que a escola, porventura um mau player, queira majorar o preço da mensalidade para dar menos bolsas e obter mais isenção fiscal. Então, de forma muito resumida também é isso aí. Nós não tivemos alterações significativas no número de bolsas do ProUni ano a ano nas mudanças de governo, nem da presidente Dilma para o Temer e nem do presidente Temer para o presidente Bolsonaro. Nós temos encontrado alguma estabilidade e até a melhoria das equipes gestoras do programa. Nós estamos bem felizes com o ProUni. O que nos preocupa hoje muito, e eu peço desculpas por introduzir esse tema, é que as atuais propostas de reforma tributária que estão no Congresso Federal, todos eles acabam com o ProUni. Então, o ProUni vai deixar de existir porque o governo exclui a possibilidade de continuar mantendo esse programa de inclusão após a reforma tributária. Nós temos trabalhado muito fortemente contra isso. Obrigada. E, Elizabeth, justamente então, nessa questão de reforma tributária e afins, dessa preocupação de vocês com relação à exclusão do ProUni, dizendo diretamente no que impacta na formação dos estudantes brasileiros, de quem precisa do ProUni para ter uma formação, para quem está em casa, entenda essa sua fala. Bom, em primeiro lugar, quero pedir desculpas aqui, porque eu botei a mão na tela, o meu computador me traiu no último momento, eu tive que entrar pelo celular, peço desculpas. O que acontece? Todos os projetos, nós temos 3 projetos de reforma tributária em andamento, 2 PECs, uma da Câmara, a PEC, a gente sabe que são aquelas medidas de emenda à Constituição, uma na Câmara, de autoria do atual candidato Baleia Rossi à presidência da Câmara, e outro do ex-presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, do Senado, lá no Senado, e uma outra enviada pelo Ministério da Economia. As 3 propostas unificam impostos, sob a necessidade de que a gente simplifique o regime tributário. De fato, o cipoal de tributos que nós temos no Brasil eleva o nosso custo Brasil e complica a vida de empresários que precisam levar horas e horas e horas calculando e pagando impostos em todos os níveis. A ideia é unificar. Até aí está tudo bem, nós apoiamos a reforma tributária e achamos que ela é importante. O problema é que quando você unifica PIS/COFINS, e PIS/COFINS são a base da nossa isenção, além daquelas outras que eu disse a vocês, de contribuição social sobre lucro e imposto de renda de pessoa jurídica, a unificação do PIS/COFINS, que, na verdade, responde por 2,65% dessa isenção para bolsas, ela faz desaparecer a nossa isenção, porque, quando ele unifica, não há em nenhum dos projetos uma exceção, um parágrafo único dizendo a contribuição que irá suceder aos impostos unificados continuará a ser mantida no programa de inclusão Universidade para Todos ProUni. Isso não está acontecendo. Nós conversamos com todos os relatores, nós procuramos o governo, nós temos procurado senadores e deputados, apresentamos emendas ao projeto e temos encontrado muita simpatia por parte dos parlamentares. Da parte do governo, muita simpatia também, mas a bola agora está dentro do Congresso e nós temos muita esperança de que senadores e deputados nos ouvirão. Perfeito. Agora, dentro disso, né, até para que as pessoas entendam, né, a senhora falou muito bem sobre a questão do ProUni, nós temos também um outro que é um financiamento, o FIES, né? Quem usou o FIES pode usar o ProUni, e aproveitando essa minha pergunta,
por conta da pandemia, apenas os alunos que prestaram Enem em 2019 podem usar as notas no ProUni de 2021. Qual que é a análise da senhora sobre isso? Olha, isso aí é uma tragédia à parte. A pandemia trouxe tragédia em todas as áreas, inclusive nessa. Bom, sim, quem tem bolsa parcial do ProUni pode se candidatar ao FIES de tal forma que aquele 50% de mensalidade que não foi coberto pela bolsa do ProUni seja coberta pelo FIES. O que acontece hoje em relação ao ProUni de 2021? A lei do ProUni diz que serão candidatos elegíveis aqueles que tiverem realizado o último Enem. E o último Enem realizado foi o de 2019. Agora, no final do ano, nós fizemos uma reunião com o INEP para discutir essa questão da data do novo Enem. Isso é um problema muito sério, porque a rede pública, tanto do ensino superior quanto da rede básica, eles não conseguiram avançar, não por demérito deles, mas pela falta de investimento do poder público nas escolas, dando links virtuais, montando laboratórios, capacitando alunos e professores a utilizar o ensino remoto. Então, a gente gasta muito em educação e investe muito pouco na educação. E aí, o que acontece? A rede privada, tanto superior quanto médio, avançou, andou com seus e forneceu o conteúdo pedagógico e nós formamos os nossos alunos. Portanto, nós queríamos que o Enem fosse realizado no final do ano, para que os alunos do ProUni, do FIES e do próprio Sistema Unificado de Seleção das Universidades Federais pudesse funcionar. O Brasil é um país estranho, porque se você avança e alguém fica para trás, ao invés dele acelerar quem está para trás, ele puxa quem está na frente para ficar lá atrás junto. Então, houve uma discussão sobre a data do Enem. Havia uma proposta de que ele acontecesse em maio. Um Enem em maio não tem aluno de ProUni no primeiro semestre. Conseguimos que a prova fosse realizada, será agora no próximo final de semana, o Enem presencial e o digital no dia 20, com uma reprova no dia 20 de fevereiro. Bom, o que acontece? Os alunos que realizaram o Enem de 2019, o estoque deles, quer dizer, o que resta dos alunos que ainda não se matricularam ao longo de 2020, não é o suficiente para preencher as vagas de primeiro semestre do ProUni. Né? E, por outro lado, se as notas do Enem vão sair no dia 30, vão sair no dia 30 de março, nós não podemos imaginar que alunos ingressem em abril, com um semestre que começa em fevereiro. Né? Isso inviabilizaria a entrada de alunos do ProUni se nós não fizermos uma entrada de disciplinas seriadas a partir de março. Então, o que nós estamos esperando? Que um pequeno número de alunos, que a gente tenha inscrições até sexta-feira abaixo dos números observados no ano passado, nesse mesmo período, e que a partir de março nós tenhamos uma nova leva de alunos interessados no ProUni que realizarão a prova da semana que vem. Por isso é tão importante que o Enem seja mantido na semana que vem. Há uma pressão de algumas entidades estudantis, enfim, agora um grupo de deputados. Eu considero esse um movimento totalmente político, uma forma política e inadequada de tentar ajudar o Brasil, porque as medidas de distanciamento social foram adotadas, as escolas que estão oferecendo suas instalações, que são escolas federais e privadas, são escolas absolutamente responsáveis, com seus protocolos de biossegurança em vigência, e impedir que 5.000 municípios possíveis, quer dizer, que todo o Brasil deixe de fazer o exame do Enem, porque alguns municípios estarão com bandeira preta ou vermelha, de novo, em vez de fazer todos avançar, vamos todo mundo recuar para ficar todo mundo lá atrás junto, sem problemas. É uma forma socialista de distribuir o fracasso. Né? Muito bem, a gente está conversando com a Elizabeth Guedes,
presidente da ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares. O que você pode dar de dica para quem vai entrar lá no site do ProUni? Tem algum erro que as pessoas cometem? Eu estou aqui com o calendário, Elizabeth. Deixa eu ver aqui, 12 a 15 de janeiro as inscrições, passa rapidinho, vai lá rapidinho para fazer. Depois 19 de janeiro o resultado da primeira chamada e depois 19 a 27 de janeiro de 2021, comprovação de informação da primeira chamada. O pessoal comete algum erro ao se inscrever, não? Olha, o erro mais comum que nós temos é na hora de levantar, entre aspas, né? Fazer o upload, levantar os documentos em PDF que são necessários, né? Principalmente a questão da comprovação da renda. É muito importante que os alunos não se esqueçam de rendimentos de familiares, de incluí-los, porque dentro de cada escola existe uma comissão própria de avaliação e de acompanhamento dessas inscrições, e algumas vezes nós encontramos alunos com uma renda um pouco mais alta do que aquela recomendada. Eu diria a você que os alunos do ProUni, eles são alunos muito interessantes e o ProUni é uma experiência muito exitosa de inclusão. Os erros são pequenos porque são alunos que realmente sabem que o ProUni é uma bala de prata, é a única opção que eles têm de estudar. Eles não têm Enem suficiente para entrarem nas escolas públicas. Imagina, um Enem de medicina, um Enem de engenharia, são 600, 700, 800 pontos. Né? São alunos que vêm da rede privada de ensino e que são pessoas altamente preparadas para fazer a prova. As cotas atendem a negros, a quilombolas, mas se você for um branco, sem deficiência física e pobre, você não tem outra chance de estudar. Né? E se você for um pardo que não conseguir entrar no regime de cotas, você também não consegue estudar. Então, o aluno do ProUni, ele é tipicamente pardo, ele trabalha de dia e estuda de noite, não raras vezes ele é a primeira pessoa da família a fazer ensino superior, né? Os pais, muitas vezes, não têm nem o nível básico completo, eu digo ensino fundamental, né? E são alunos incríveis, porque eles entram com Enems muito inferiores aos Enems dos alunos da rede pública, e quando eles saem, os ENADs em todas as carreiras e de forma consistente através dos anos é igual ou superior ao ENAD do aluno branco que estuda de dia, que se locomove de carro e que tem renda alta e que entrou através do Enem e provavelmente o carro que ele se locomove é o próprio, enquanto o aluno do Enem anda de transporte público. Então, assim, para mim é uma honra, como eu volto a dizer, poder participar aqui da Lesp, dessa grande casa de democracia, desse estado incrível que é São Paulo, e falar desse programa tão maravilhoso, tão importante para o Brasil e que nós temos defendido, que a gente precisa manter, e dizer a todos que nos ouvem e que querem estudar e que não têm condição de pagar a sua mensalidade, entrem no portal do MEC, procurem, façam a sua inscrição, porque esse é um programa que não tem maracutaia, não tem confusão, não tem favorecimento, e nós estamos esperando que, apesar de toda essa tristeza que nós estamos vivendo ao longo desse ano e da dificuldade que nós teremos esse ano, que a gente tenha mais jovens estudando, acreditando no futuro e lutando para que o Brasil melhore e nós sejamos socialmente mais justos. Elizabeth, para a gente fechar a nossa entrevista, a sua contribuição hoje, pela sua fala, me deixa muito claro o quanto o ProUni é uma questão social e de equidade social também, né? Só. Para você ter uma ideia, as nossas escolas, nós separamos, existem livros nas bibliotecas, pelo menos nas escolas onde eu fui reitora, a gente sempre fez isso, separar os livros dos alunos do ProUni, porque eles têm a bolsa de estudo, mas muitas vezes não tem nenhum transporte, não tem alimentação, quando são cursos de tempo integral. São pessoas realmente muito humildes. E existe também uma coisa muito incrível, que também é uma característica do Brasil, né? De ser muito rígido com pessoas que têm pouca coisa e muito bonzinhos com quem tem muita. Então, enquanto eu, por exemplo, vim de universidade pública, eu era de classe média, meu pai nunca foi rico, mas a gente também nunca foi pobre.
As universidades públicas não exigem um rendimento mínimo. Você tem um tempo de graduação. Se você não conseguir se graduar, sei lá, quase o dobro do tempo do curso, aí você é jubilado. Um aluno do ProUni, não. Se ele não tiver 75% de aproveitamento nas suas notas no semestre, ele perde a bolsa. Então, a gente pede a pessoas que entraram com poucas notas, que vieram da rede pública de ensino, que eles performem de uma forma que muitas vezes os nossos filhos não performam, nem nas públicas e nem nas privadas. E essa é a razão pela qual o ENAD desses alunos é tão alto, porque eles sabem que eles não podem perder essa oportunidade. São jovens valorosos, é gente muito séria, que o Brasil precisa cuidar e acolher. Então, assim, falar sobre o ProUni, para mim, é uma satisfação, é um orgulho. Esse é um serviço incrível que governo e sociedade privada prestam de forma honesta e competente a essa população tão sofrida e abandonada que não consegue estudar do nosso país. Elizabeth Guedes, você está no Rio de Janeiro? Estou no Rio de Janeiro, trancada em casa desde o dia 12 de março, porque eu sou do grupo de risco e eu não quero ir embora. Estou gostando de ficar aqui, apesar de tudo. Tá ótimo, Elizabeth. Eu estou muito feliz desse contato aqui online, porque agora aqui em São Paulo, na Rede Alesp, a gente consegue conversar com gente do Brasil todo e do mundo todo. A gente queria agradecer muito a sua presença aqui, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, e volte para dar mais detalhes aí para a gente em outras oportunidades. Obrigado. Obrigada. Quando vocês quiserem. Para mim, como eu volto a dizer, estar junto da Alesp, que é essa grande casa, nesse grande estado, é uma honra para mim. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, Elizabeth. O Instituto Butantan e a equipe de saúde do governo paulista devem divulgar logo mais à tarde a eficácia geral da vacina Coronavac. Depois de uma semana de cobrança de especialistas em torno desse dado e o impasse com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em torno da aprovação do imunizante. O ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vetina, disse que a eficácia deve ficar entre 63% e 68%, o que é absolutamente suficiente, segundo ele. O Ministério da Saúde encaminhou ontem à noite um ofício ao Instituto Butantan pedindo informações sobre as 10 milhões de doses da Coronavac produzidas na China e que o governo de São Paulo pretende aplicar no Brasil. Autoridades de São Paulo apontam um acordo de confidencialidade formado entre o Instituto e a farmacêutica chinesa Sinovac pela dificuldade em fornecer todos os dados pesquisados pela Anvisa. Pesquisas em andamento na Fiocruz Amazônia indicam que a nova variante do novo coronavírus, encontrada em pacientes japoneses, tem origem no Amazonas. As mutações achadas no vírus, até então inéditas, criaram o que seria uma provável linhagem brasileira. De acordo com os cientistas, é cedo para ter certeza, mas as mutações achadas podem significar que essa nova linhagem tem maior poder de transmissão. Segundo os pesquisadores, os japoneses colocaram os dados do sequenciamento no banco de dados internacional e as amostras colhidas agrupam com as nossas daqui. E de acordo com o estudo, é o mesmo vírus, porém com muitas mutações. O documento mostra que, segundo que o sequenciamento do vírus feito no Japão foi comparado às amostras existentes no banco de dados do Amazonas, coletadas entre abril e novembro do ano passado. As amostras locais de dezembro ainda estão em fase final de análise no estado e devem ajudar a entender melhor a situação dessas mutações do vírus na nova onda de caos. Se já não bastasse, né, Jeremias? A gente falava ontem, semana passada também, mas nesses últimos dias, que já não bastasse o estado do Amazonas viver um caos em 2021, principalmente em 2020, com essa questão sanitária e com o caos nos hospitais. Agora, essa questão do vírus e das mutações apresentados justamente no Amazonas, que está, nesse momento, de novo em colapso com relação aos números de leitos de UTI. É uma situação muito peculiar e muito preocupante para nós aqui no Brasil e também para o mundo, né, agora com essas mutações.
Pois é, é verdade. A boa notícia que a gente tem conversado com especialistas é que, aparentemente, essas vacinas que estão chegando estão dando conta aí de absorver essas mutações, né? Mas a gente sabe que tudo é sempre muito novo, depende dos estudos e da complexidade que vai se apresentando. Por isso que cada informação que chega é muito importante, Julie. É isso mesmo, e a gente segue falando sobre os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Assembleia aprovou o projeto de lei 581 de 2016 do deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, do Republicanos, que proíbe o fornecedor de comercializar produtos que não possuem em estoque sem informar então o consumidor. O projeto segue para a sanção do governador, né? E destaca que a empresa, ao anunciar a venda de determinado produto, deve especificar o número de itens na loja. E se acabarem, os anúncios devem ser retirados e os clientes informados sobre a falta em estoque. E o deputado disse que o consumidor tem o direito, então, a informações claras. O que a gente vê muito, não é, Júlia? É aquela coisa assim, liquidação até, aí a gente vê lá, às vezes em letra pequenininha, até o estoque acabar. E aí o consumidor não sabe, né? Mas acabou, não acabou, eu vou correr lá e aí? Não, mas agora já acabou. Então, esse projeto de lei é nesse sentido. E o Estado de São Paulo tem legitimidade, competência, aliás, para legislar no Código de Defesa do Consumidor. Segue para a sanção aí do Poder Executivo. Vamos aguardar para ver como é que deve tramitar esse projeto. Mais atividade parlamentar por aqui. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, se reuniu com representantes do Conjunto Hospitalar de Sorocaba para formalizar a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$200 mil para ser investido no hospital. Pois é, o recurso será utilizado para o custeio geral da instituição e aí para melhorar a ampliação da assistência à população. O superintendente do complexo, o Paulo Quintais, disse que a emenda será utilizada, então, para compra de materiais e equipamentos para a unidade de terapia intensiva, além da criação de mais 10 leitos para tratar pacientes com a Covid-19. E o deputado agente federal Danilo Balas ressaltou que a prioridade é ajudar a região nesse momento delicado de saúde pública e oferecer um atendimento de qualidade. Lembrando, Julie, que Sorocaba é uma das regiões aí que estão na fase laranja, né? Então, 90% do estado na fase amarela, mas aí daí essa intervenção do deputado Danilo Balas. E com os dias quentes de verão, muita gente, mesmo com as medidas de isolamento social, aproveitam para se divertir em praias, parques, piscinas. Mas quais os riscos em relação à contaminação pela Covid-19 nesses ambientes, Jeremias? Pois é, quem responde para a gente é o médico infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas, o hospital que é referência em doenças infectocontagiosas. Boa tarde, doutor Jamal, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, você, Julie? Boa tarde para você, Jeremias. Boa tarde aos ouvintes e telespectadores. Justamente, doutor, nós falamos das questões de ir à piscina, ir à praia. Quais os cuidados e precauções com relação à piscina e se realmente há contaminação dentro da piscina? Então, a transmissão desse vírus, que é chamado de SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, ela é através de gotículas de saliva e aerossóis. Além disso, a transmissão se dá por contato. Então, se você cumprimentar alguém que tenha, em algum momento, passado a mão sobre a sua boca, sobre o seu nariz ou sobre os seus olhos, e essa pessoa for portadora, então, nesse contato interpessoal, a transmissão ocorre. Não há transmissão por água, isso não ocorre. O que a gente tem que considerar é que dentro de uma piscina, se houver interação entre duas pessoas, essa proximidade sem métodos de barreira, sem uma máscara, ela pode ocorrer. Então, uma conversa dentro de uma piscina, sim. Pela água da piscina, não. Não é assim que a doença se transmite.
Fui ler uma vez a respeito e achei interessante que quando a gente lava a mão, o sabão, o que ele faz? Aquelas garrinhas do vírus, né, que se chama coroa, ela se perde, pelo menos é o que estava explicando na matéria. E aí ela não se apega tanto na mão e o sabão consegue fazer com que o vírus saia da gente. Só que é interessante porque se você passar só água, então você não está higienizando bem a sua mão. Tem que ser com sabão para tirar aquela coroa, né? Mas pela água, o senhor está dizendo, então, que não se contagia. Agora, lógico, todos os outros cuidados, se sentar no mesmo local que a outra pessoa sentou, isso aí ainda é preciso o distanciamento, as regras de higienização. Então, vamos lá. Isso que você falou, Jeremias, em relação à higienização das mãos, a higienização pressupõe 2 momentos. O primeiro é a remoção mecânica. Então, se você colocar a sua mão e esfregar, você vai tirar as sujidades, né, as coisas sujas, através da remoção mecânica. Quando você adiciona um produto, tipo um sabão, um saponáceo, o que vai acontecer? Para vários micro-organismos, você consegue destruir ou alterar a superfície externa desses micro-organismos. O que a gente precisa lembrar é que o vírus ele precisa de célula para se replicar. Se ele não estiver ligado a uma célula, porque o que acontece? Ele usa a maquinária das células humanas, esse vírus ele tem predileção por células humanas, então ele precisa invadir a célula, precisa ocupar o núcleo dessa célula e usar toda essa estrutura que tem no núcleo das células humanas para se proliferar. Quando ele está na mão, então imaginando que você espirrou e ele veio dentro de células e ele aderiu à sua mão, então a transmissão não é pela água, é porque a sua mão vai estar contaminada e você assim vai contaminar outras superfícies ou outras mucosas. Esse é o mecanismo de transmissão. Não é a água que vai levar esse vírus para contaminar outra pessoa. É a superfície da sua mão que vai contaminar. Por isso, a higienização das mãos é fundamental. Outra forma é através quando a gente fala, a gente emite partículas de líquido, que são saliva. Se você espirrar, você vai produzir aerossóis. Se você gritar, você produz partículas, e essas partículas, por exemplo, as gotas atingem uma distância de cerca de 1 metro, 1,5 metro. Por isso, o distanciamento físico acima de 1,5 metro evita que uma pessoa nessa distância seja atingida quando alguém, na comunicação natural, está fazendo, por exemplo, conversando. Se você se mantiver a no mínimo 1,5 metro, isso não vai te atingir. Gotas que saem da sua boca. No entanto, se você espirrar, isso vai atingir uma distância maior, porque aerossol são partículas menores, né, de líquido que vão atingir distâncias maiores e que vão ser carreadas, vão ser transportadas por correntes de ar. Então, o vento pode levar essa partícula a uma distância maior. Por isso é fundamental o método de barreira, aqui no caso, máscaras. Máscaras que cubram nariz e boca. Então, máscara que cobre só a boca não funciona. Máscara que cobre só o nariz também não funciona. Porque se você não usa óculos, você ainda tem uma outra superfície capaz de ser atingida por essas partículas que são seus olhos. Então, as portas de entrada são olhos, nariz e boca. É interessante o que o senhor falou, que o vírus precisa do contato com a célula. Em que momento que ele vai ter esse contato? Porque, por exemplo, a gente sabe que ele gosta de se alojar aqui no nosso nariz, né? Então, vamos supor que eu tenho o vírus alojado aqui no nariz, mas eu fiz uma higienização. Eu posso não, ele pode não entrar em contato com a minha célula e eu não ser contaminado? Se você tiver entrado em contato, por exemplo, com uma superfície contaminada, e colocar a sua mão no seu nariz, nos seus olhos ou na sua boca, você já está vulnerável à infecção. O que vai determinar se você vai se infectar ou não? Todo vírus precisa de ter nas superfícies celulares o que nós chamamos de receptores. O que são receptores? Imagine você uma fechadura. Vamos imaginar uma fechadura tetra.
Então, quando você coloca essa fechadura tetra, você vai dar a primeira volta, ela só vai dar a primeira volta se ela conseguir se encaixar em todos aqueles... em todas aquelas ranhuras que uma fechadura tem. Senão, ela não vai girar. Então, você dá a primeira girada e dá a segunda girada. Fechadura tetra, de maneira geral, é assim que funciona. Então, o vírus é a mesma coisa. Se ele não tiver um receptor na célula específica, neste caso, são receptores chamados AC2, que a gente tem tanto na mucosa do nariz, olhos e boca, quanto na mucosa do trato respiratório, aqui é pulmão, trato gastrointestinal, células de rim. Então, são específicas para esse vírus? Sim, são específicas para esse vírus. Então, esses receptores vão estar ali disponíveis para o vírus. O vírus encontra os receptores, vai abrir essa fechadura. Quando ele abre a fechadura, ele entra dentro da célula e aí ele vai usar todo o nosso genoma, né? Tudo que a gente tem de DNA, ele é um RNA, enfim, mas ele sofre um processo de reversão, usa isso para depois ir infectando sucessivamente outras células. Então, a porta de entrada primeiro, os humanos, a gente chama essa infecção de zoonose. Zoonose é um vírus que vem de animais que não humanos e que rompe a barreira da espécie. São várias zoonoses que a gente tem. HIV/AIDS é uma zoonose. Então, partindo de símios, de primatas que não são humanos, rompe a barreira da espécie e vai infectar humanos. O mecanismo de transmissão, obviamente, é diferente, mas só para a gente entender o que significa uma zoonose. Então, SARS-CoV-2 ou os coronavírus, eles são vírus que habitam outros animais que não os humanos e que, em algum momento, por algum mecanismo que a gente ainda não conhece, rompe a barreira da espécie e começa a infectar humanos que também têm os receptores que são para eles, e aí ele abre a fechadura e vai causar a doença. Nesse caso, é uma doença que é grave num contingente específico, por enquanto, da população, porque a variedade que dá início a esse processo tem essa especificidade ou promove uma doença de maior gravidade num segmento específico da população. Doutor Jamal, aproveitando então para a gente dar alguns exemplos práticos, a gente está falando de verão e falamos de praias e piscina, para a gente entender. Quem vai à praia e vai ao banho de mar sem a máscara, mas longe de outras pessoas ou em algumas praias que não tenham tantas pessoas, o quanto a pessoa está ali vulnerável a se infectar ou não, até nessa volta para aqueles locais, para os quiosques, né? Onde ficam. É mais viável usar a máscara quando voltar para esses locais? E nas piscinas de prédios, em alguns prédios já liberaram as piscinas. Quais os cuidados nesse caso? Então, no caso do mar, entrar no mar, se você mantiver distância de outras pessoas ou não tiver nenhuma interação com essas pessoas, não há risco no momento do banho de mar. O problema aqui é que, primeiro, a máscara, quando você sai, ela precisa estar seca, porque todos os ensaios em relação à proteção da máscara são feitos com máscaras secas. Tanto isso é verdade que a gente recomenda, depois de um certo tempo, principalmente as máscaras domésticas, em média 2 horas, 3 horas, você troque essa máscara, porque ela vai estar molhada pela respiração, e isso deve reduzir a sua proteção. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você sai do banho de mar e vai em direção ao seu espaço, é fundamental que, de novo, você não interaja com ninguém e que você nem abra a boca, nem cante, nem assovie, nem espirre. Então, se você for garantir um mínimo de segurança para você não ficar vulnerável, é fundamental que você faça isso. Quando você chega no seu espaço, você coloca imediatamente a máscara e aí sim você pode conversar com outras pessoas mantendo um distanciamento físico. Você lembrou bem, Julie, a questão da interação com barracas de praia, né? Eu sempre digo que quem vai à praia, de maneira geral, interage ou com vendedor de qualquer coisa, né, que as praias têm, ou com
as barraquinhas de praia. Então, por exemplo, se você vai consumir alimento, não tem jeito de consumir alimento sem máscara. Melhor, de máscara, você vai ter que tirar a máscara. Então, esse é um momento de risco. Ok, você vai fazer essa estratégia, você volta para a sua barraca, ou para a sua esteira, ou para o seu guarda-sol, enfim, o que seja, e aí sim você tira a máscara, evita conversar com qualquer pessoa, porque todo esse processo de interação sem máscara vai ser sempre um risco. Vai ser sempre um risco. Tudo isso para dizer o seguinte, quando a gente está dizendo use máscara, a função dela é minimizar o risco de transmissão da Covid. Sem máscara, o risco é elevado à enésima potência. Com máscara, você minimiza o risco. Acaba o risco? Claro que não. Tem outras variáveis que vão estar postas aí. Então, se você espirrar numa máscara, esses aerossóis têm risco sim, porque ela não tem uma proteção, por exemplo, que a N95 promove, que é diminuir em 95% a chance dessas partículas de aerossol atravessarem esse método de barreira e atingir outras pessoas. Vejam, não existe máscara N100, existe máscara para uso rotineiro N95. Então, essas já tem esse número, inclusive, porque estabelece esse nível de proteção. A máscara doméstica, ela tem a função de minimizar o risco, desde que articulada com outras estratégias. Ela sozinha não vai te dar a garantia máxima, que é o que a gente espera. Doutor Jamal, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, bom trabalho para vocês. Conversamos com o Jamal Suleiman, infectologista, que esclareceu aí para a gente questões relacionadas a esse tempo de verão, né? O pessoal está descendo, não é que está descendo, mas assim, muitas pessoas aproveitam para ir para a piscina, tomar uma água, e aí é preciso tomar todos esses cuidados. Olha só, todos os anos, cerca de 210 mil mulheres, homens e crianças são diagnosticados no mundo com hanseníase, segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. O último domingo do mês de janeiro é dedicado ao Dia Mundial de Combate à Prevenção da Doença. Nessa entrevista agora, a nossa entrevista é com a doutora Nira Herênio. Ela é dermatologista. Obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Vale lembrar que o tratamento para a hanseníase é gratuito no SUS, Sistema Único de Saúde. E como é que é feito, doutora, esse tratamento? A nossa primeira questão. Muito boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite, tá? Na Rádio Alesp. O tratamento da hanseníase, ele é feito totalmente pelo SUS, tá? Então, uma vez que esse diagnóstico é feito, o paciente é acompanhado na unidade básica de saúde e ele retira todos os meses aquela medicação correspondente ao seu tratamento. É um tratamento feito por via oral. A depender da classificação do tipo de hanseníase, é um tratamento que pode durar até 2 anos. Agora, doutora, é interessante porque as nomenclaturas vão se alterando, né? A hanseníase lá há décadas, né? A doença conhecida como lepra, né? E a gente muitas vezes pensa que muitas dessas doenças foram erradicadas. Elas ainda existem, elas vêm sendo reduzidas ou não ao longo do tempo? Na verdade, a hanseníase no Brasil é considerada uma doença negligenciada, tá? Ela é classificada com esse termo mesmo, doença negligenciada, e no mundo, a Brasil e Índia são os campeões de prevalência da doença, tá? Então, é uma doença que, como o contágio é por via aérea, é um problema de saúde pública também pela questão sanitária. Então, pessoas que vivem de forma aglomerada, que não tem saneamento básico. Então, tudo isso é o que faz a doença proliferar. E, pelo contrário, aqui no Brasil, a gente tem cada vez mais casos. Justamente pelo fato de a gente dar pouco diagnóstico e a gente demorar muito ao início do tratamento. Então, acaba que os pacientes, eles transmitem muito antes de serem curados.
Interessante, né, Julie, isso que ela está trazendo, Sim. que a gente acabou de falar sobre isso, que a Covid é transmitida, o doutor explicando sobre a saliva, né, ela não é transmitida assim diretamente, mas o vírus, por exemplo, não sei se é um vírus, mas enfim, a transmissão pelo ar eu acho que é bem complexa e o contágio fica fácil, né? Pois não, Julie? É isso. A hanseníase é causada por uma bactéria, por uma micobactéria, tá? Parecida com a bactéria da tuberculose. Na verdade, quem desenvolve a doença não é todo mundo, é quem tem predisposição genética. Por isso que a gente vê muitas vezes famílias inteiras tendo a doença e enquanto outras pessoas que também tiveram contato não vão ter, porque a maioria das pessoas tem o que a gente chama de proteção natural. Então, 70% das pessoas que entram em contato com essa micobactéria, que respiram essa micobactéria, já que a transmissão é por gotículas de saliva suspensas no ar, tá? 70% dessas pessoas, se tiverem doença, não vão manifestar e vão para a cura espontânea, os outros 30% que podem adoecer. E aí eles vão manifestar as diversas formas de hanseníase que a gente tem. E, doutor, então, para a questão de prevenção, né? Nós estamos aqui no Jornal da Rede Alesp, é uma questão de saúde pública, como a senhora bem disse agora. Como que as pessoas podem, então, se prevenir? Na verdade, a hanseníase é o seguinte, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Porque nos primeiros 15 dias do tratamento, a pessoa já não está mais transmitindo, né? Então, o que acontece? A pessoa desenvolve a hanseníase que começa, a maioria das vezes, com uma manchinha na pele que é mais dormente. Então, às vezes, a pessoa ela não sente queimar a mão no fogão, né? A primeira alteração que a gente tem é a alteração neurológica, porque essa bactéria ela gosta do nervo. Ela infecta o nervo. A hanseníase é uma doença que a gente poderia dizer neurológica, né? Dermatoneurológica. Ela infecta, a bactéria tem esse tropismo para o nervo e ela vai inflamando os nervos mais superficiais da pele. Então, ela vai formando essas feridas na pele, essas placas. E aí existem as formas que o paciente transmite mais, que as paucibacilares e as multibacilares e as que o paciente transmite menos, né? Então, detectar essas formas de forma rápida e iniciar o tratamento é o que faz prevenir a doença, na verdade. Porque a pessoa se infecta em casa, convive com aqueles contactantes próximos e todos ali, em algum momento, pode ter um período de incubação de 5 anos. Então, eu tenho até 5 anos para desenvolver a doença ou não. Então, quando a gente tem um diagnóstico de hanseníase, por exemplo, na unidade básica, o que a gente faz? A busca ativa. Todo mundo que convive com aquela pessoa socialmente ou os familiares tem que ir na unidade básica e passar por exames periódicos de pele. Porque é uma doença que ficaria incubada, então, né? Agora, doutora, a senhora falou que locais que têm uma questão sanitária mais difícil, acaba sendo um índice maior. Então, eu queria saber o seguinte, essa manchinha é qualquer local do corpo, coça, para a gente dar algum auxílio para a população que, às vezes, não vai muito ao médico e pode ajudar, né? Então, geralmente são aquelas famílias que vivem mais aglomeradas, né? Que tem uma condição social menor, apesar de que pode acontecer com qualquer pessoa, mas é o que a gente vê mais na prática. O que acontece? A hanseníase, ela vem de várias formas, tá? A forma mais comum é aquela manchinha mais clarinha ou avermelhada, que a pessoa vai perdendo a sensibilidade. E pode aparecer em qualquer local do corpo, tá? E aí as formas mais avançadas, que é o que a gente chama de hanseníase vichoviana, pode ter os nódulos, os caroços infiltrados, e aí começar a perda de pelo no local. Queda da sobrancelha, a orelha fica grossa, infiltrada. Acontece o que a gente chama de face leonina, que a face fica grossa, infiltrada pelas micobactérias. Isso já seria um caso, um polo mais avançado da doença, né? Onde a pessoa já teria menos imunidade natural e a bactéria conseguiria crescer mais nesse ambiente. Perfeito, doutora Nira. Até um dado aqui, até alarmante, né? O Brasil é o segundo país no mundo em casos de hanseníase, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, é importante, né, Jeremias, essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp. Aproveitando, nós falávamos do Janeiro Branco, também o Janeiro Roxo, que é o mês de prevenção à hanseníase, que às vezes as pessoas, e nesse momento, né, em especial da história da humanidade, se volta para a questão da Covid e falávamos de vacina, de vacinar com relação às outras doenças e também de prevenir outras doenças, né, Jeremias?
Então, eu fiquei até curioso, doutora, para saber como é que é o diagnóstico. Primeiro, se deve procurar o dermatologista e como é que você falou que as bactérias podem ficar infiltradas. Tem alguma ressonância, algum tipo de exame ou é por sangue, enfim? Então, o médico que você vai procurar é o dermatologista, porque a lesão primária, na maioria das vezes, vai ser uma lesão de pele, tá? Existem algumas formas que começam com espessamento de nervo, com dormência, com alteração de força, e geralmente a pessoa vai procurar o neurologista. Mas o diagnóstico da hanseníase, ele é basicamente clínico. A gente vai examinar o tipo de mancha, vai fazer um teste de sensibilidade, um teste de tato, e no exame a gente já faz uma suspeição alta. E aí o que a gente pode fazer? Colher a baciloscopia, que a gente colhe a linfa das orelhas, do cotovelo e da lesão, para ver se encontra essa bactéria no microscópio e, às vezes, pedir a biópsia da lesão. Mas esses são exames complementares. O principal é o exame dermatológico mesmo. Muito bem. Doutora, eu queria agradecer bastante a senhora aí envolvida no Janeiro Roxo, mês de prevenção à hanseníase. Nosso tempo acabou, mas a senhora volta aí na programação nos outros dias, né, para a gente falar mais sobre esse tema do Janeiro Roxo. Muito obrigado. Eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigada. Tá bom? Obrigada, doutora. E a gente vai falar agora sobre a vacina contra a Covid-19. Nosso entrevistado é o Luiz Carlos Dias. Daqui a pouco ele vai falar com a gente justamente sobre... Nós falamos sobre o início da vacinação, Jeremias. E lá no final da entrevista com a doutora Melissa, a Infecto, ela falava sobre essa questão de logística e do quanto armazenar de modo correto as vacinas contribui, então, para uma melhor imunização. E a gente vai conversar daqui a pouco com o nosso entrevistado, falando justamente sobre essa questão de armazenamento da vacina da Covid-19. A Unicamp ela está cedendo para a região os freezers para poder estocar a vacina. A gente quer entender daqui a pouco com o professor Luiz Carlos Dias justamente como vai funcionar essa questão. E até importante porque uma entrevista vai se ligando à outra, né, Jeremias? Exatamente. Justamente para que você em casa tenha aí toda uma ideia do que significa esse momento de vacinação aqui no Brasil, que não é só ir lá, né, Jeremias, e a picadinha da vacina, não é? Tem todo um trâmite por trás disso, né? E logística é essencial agora. Entra dentro do plano aí, né? A logística e a campanha, enfim, né? Mas acho que a gente nunca aprendeu tanto sobre vacina e sobre saúde de uma forma geral como agora, né? Você sabe que recentemente fui fazer uns exames e aí tava lá IgG. Eu falei, meu Deus do céu, IgG, né? E aí que a gente vai aprender que o IgG você tem para as mais variadas doenças, né? E aí seja varíola, cachumba, tétano, enfim. E aí aparece lá que você tem o IgG. O que é isso? Aí o médico explicou para mim que você foi vacinado, ou você já teve, ou você foi vacinado. Então, se você foi vacinado, aparece lá. Por quê? Porque tem... Então, você já tem os anticorpos, é isso? Você tem os anticorpos ali no seu corpo. Então, é bem legal que a gente vai aprendendo. Parece que o nosso entrevistado já está na linha aí. É isso mesmo. O nosso entrevistado é o Luiz Carlos Dias, membro da Força Tarefa da Unicamp, a Universidade de Campinas, no combate ao novo coronavírus. Jeremias. Muito boa tarde. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Jeremias. Boa tarde, Júlia. E boa tarde a todos que estão acompanhando o programa. É um prazer estar aqui. Doutor, o governo divulgou no site oficial, né, do governo do estado que a Unicamp vai iniciar um programa de empréstimo de ultrafreezers para o armazenamento das vacinas, né, que serão distribuídas. O senhor pode contar para a gente como é que vai ser essa ação? Olha, essa foi uma iniciativa da Força Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19, da qual eu participo. Tem várias outras iniciativas, mas a ideia é fazer um levantamento de todos os ultrafreezers que nós temos à disposição, não só aqui na Unicamp, mas nas instituições vizinhas, no Polo Tecnológico de Campinas, para que a gente possa ter uma ideia de quantos poderiam ser disponibilizados, né, de forma integral para o armazenamento das vacinas, principalmente a vacina da Pfizer, que precisa de uma rede de frio de menos 70 graus, mas também da vacina da Moderna, que precisa de uma rede de frio, né, de uma temperatura de menos 20 graus para o armazenamento. Então, a ideia inicialmente, verificar quantos ultrafreezers nós temos aqui que poderiam ser cedidos pelo tempo que for necessário para durar uma campanha de vacinação em massa.
mas esses ultra-freezers, eles precisam ter algumas características, eles precisam estar ligados a um gerador, porque vocês sabem, né, a nossa rede de energia elétrica ela é bem instável, e tem que ter um monitoramento, um sistema de monitoramento, por exemplo, de controle de temperatura, que manda informações diretamente para o celular, de modo que, no caso de qualquer oscilação de temperatura, a gente possa tomar as providências adequadas. Os ultra-freezers, eles devem ser novos, devem ser utilizados, por exemplo, apenas para armazenar as possíveis vacinas, porque lembrando que nós ainda não temos as vacinas, certo? Então, eles devem ser utilizados apenas para armazenar essas vacinas e, posteriormente, então, criar aqui um polo de distribuição dessas vacinas para toda a região de Campinas. E justamente dentro dessa questão, é só para a região aí de Campinas, ou a Unicamp, de algum modo, pode auxiliar na logística da vacinação em todo o estado de São Paulo? Como é que funcionaria isso, professor? Olha, se as vacinas forem adquiridas pelo governo federal e implementadas, por exemplo, no Programa Nacional de Imunizações e no SUS, e chegarem aqui em Campinas, é importante que nós tenhamos como armazenar essas vacinas, para que elas possam ser distribuídas, principalmente aqui para o polo, né, da região de Campinas, não só para a cidade de Campinas. Isso seria, então, essa informação seria passada para a Secretaria de Saúde Municipal aqui de Campinas e para as secretarias de saúde municipais das cidades vizinhas. Esse é o principal objetivo, porque, olha, outras cidades estão, a partir desse momento, tomando a mesma iniciativa, entendeu? Nós vamos ver cada vez mais outras instituições públicas de ensino superior, outras universidades públicas, adotando o mesmo tipo de procedimento, fazendo esse levantamento, porque nós vamos certamente precisar dessas vacinas para sair dessa pandemia, né? Não vai ser uma única vacina que vai nos tirar da pandemia, mas o nosso objetivo é principalmente atender a região aqui de Campinas e a vizinhança, contando que outras instituições de outras cidades do estado de São Paulo e eventualmente, a gente também possam tomar as mesmas medidas, né? É inadmissível, por exemplo, que numa cidade como Campinas, com todo esse polo tecnológico que nós temos, e nas cidades grandes, nas capitais, nós deixemos de receber essa vacina por causa da rede de frio. Isso é inadmissível, entendeu? Então, o nosso objetivo é fazer o levantamento e colocar à disposição nas secretarias de saúde das cidades vizinhas para dizer, olha, nós temos aqui as vacinas. Se essa vacina chegar, nós temos como armazenar. E aí, claro, a partir daí precisa toda uma corrente, né? Essa corrente tem vários elos, desde que ela sai dos Estados Unidos até o transporte nos aviões, quando chega nos aeroportos, nos carros, até um polo de centro, que seja um centro de distribuição, como seria aqui, aí até chegar aos postos de saúde. Nenhum elo dessa corrente pode ser quebrado, certo? Porque as vacinas, elas têm uma logística, né, que necessitam do armazenamento a essas temperaturas baixas em virtude de uma certa instabilidade da tecnologia, da plataforma, que é uma plataforma de RNA mensageiro. Doutor, seria principalmente para vacina da Moderna e da Pfizer. No caso da Coronavac, parece que ela não... vocês utilizariam também esse tema? Porque ela parece que pode ser armazenada na própria geladeira. Não, Jeremias, o Programa Nacional de Imunizações e o SUS, que é fantástico, é modelo para o mundo inteiro, né, para países com mais de 100 milhões de habitantes, ele tem a rede de frio adequada na faixa de temperatura de 2 a 8 graus, que é suficiente para armazenar todas as nossas vacinas, com raras exceções, e incluindo a vacina, a Coronavac, a vacina da Oxford, quando ela vier para cá, a vacina da Janssen, caso ela venha também, a vacina Sputnik V, da Rússia, e outras vacinas. Essas vacinas normalmente de vírus inativados ou de adenovírus, que são vírus que causam resfriado em chimpanzé ou em humanos, elas normalmente precisam de uma cadeia de refrigeração normal, de 2 a 8 graus. Isso o Brasil tem, isso aí é perfeito. Agora, não tem a rede de frio, por exemplo, para manter uma temperatura de menos 70 graus. Certo. Até menos 20 graus ainda tem alguns freezers que poderiam ser utilizados. Tá? Então, a da Moderna, ela pelas características, né, da camada lipídica que protege o RNA da vacina, ela pode ser armazenada a uma temperatura de menos 20 graus. Então, tem alguns refrigeradores comuns, sim, que comportam que atingem essa temperatura, mas não menos 70 graus. Aí, menos 70 graus, você precisa realmente desses ultra freezers. E qual é a capacidade que vocês têm aí? Já tem esses números? Olha, nós não sabemos exatamente o tamanho das caixas das vacinas da Pfizer, mas nós temos uma ideia, né? Dá para, num freezer, por exemplo, dá para
armazenar pelo menos cerca de 30 mil doses. 30 mil doses você vacina, né? Bom, você armazena em cada freezer, você vacina aí 15 mil pessoas. E aí, é claro, depois que o freezer esvazia, né, que você esgota, você pode completar com mais doses. Então, você vai colocando mais doses lá à medida que as doses vão saindo, por exemplo, de um ponto central, talvez o aeroporto de Viracopos, que tem condições, eu creio, de armazenar essas vacinas lá, para um outro ponto, né, de apoio, como seria a Unicamp ou outros locais próximos. Então, é uma grande quantidade de vacinas. Você imagina assim, que se nós tivermos 10 freezers à disposição, 10 ultra freezers, seria possível armazenar em torno de 30 mil doses, vacinar 150 mil pessoas. Quando eles esvaziassem, você poderia repor as doses. Lembrando que essa é uma opção de vacina que eu acredito que o Brasil não deveria abrir mão. Tá? Não vai ser, nós não vamos sair dessa pandemia só com a Coronavac, ou só com a Coronavac e a vacina de Oxford. Nós vamos precisar de outras vacinas, de milhões de doses, para que a gente possa ter uma boa cobertura vacinal e vacinar aí cerca de 170, 180 milhões de brasileiros. Professora, a gente está encaminhando para a reta final aqui da nossa entrevista. É importante dizer também, o senhor está falando de armazenamento, né, o quanto é essencial para a nossa vacinação. E para quem ainda é leigo no assunto, se armazenado de forma incorreta, o que acontece com essa vacina? Elas vão degradar, né? Elas vão perder a capacidade de imunização delas, de proteger as pessoas. E nós sabemos que há muitas perdas, por exemplo. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela estima, por exemplo, que o ideal seriam perdas na faixa de 5% a 15% nos lotes de vacinas, mas o percentual de perdas ele é muito maior, Júlio. Então, nós temos, por exemplo, perdas no transporte, por quebras dos frascos da vacina, nós temos perdas no armazenamento por exposição ao calor, né, a temperatura inadequada, nós temos perdas por uso incorreto das vacinas, nós temos doses que são descartadas, por exemplo, por engano, por perda de rótulos, né, rótulos perdidos dos frascos, né, frascos sem identificação, nós temos perdas, por exemplo, por suspeitas de contaminação, né, porque muitas dessas vacinas, elas têm mais do que uma dose, né, por frasco. A vacina da Pfizer, por exemplo, ela pode vir com 5 doses por frasco. Então, uma vez que você abre, você tem que aplicar aquela vacina em 5 pessoas. Se você só tiver 4, já perde uma dose, entendeu? Então, tem que ter toda uma questão de logística. Tem perdas por prazos de validade expirados e tem perdas, inclusive, acredita, infelizmente, por roubo. Tá? Então, mas a temperatura, ela é essencial, realmente, né? E a gente tem que evitar perder por temperatura, porque aí degrada o material. Né? Essas vacinas de RNA mensageiro, elas degradam com relativa facilidade. Muito obrigada, viu, professor Dr. Luiz Carlos Dias, pela sua explicação hoje aqui. Um bom trabalho para o senhor. E agora